Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, 25 de maio, já está começando e você confere agora os destaques da edição de hoje. Incêndio consome pequena moradia na zona norte de Cachoeira do Sul. Quando eu vinha lá na esquina, eu via fumar. Governo do Rio Grande do Sul prepara auxílio emergencial para a população mais afetada pela pandemia. Projeto do SESC de Cachoeira do Sul reúne excedentes de frutas, verduras e legumes para doação. A gente conversou com uma nutricionista daqui do SESC para falar sobre o pomar solidário. Prefeitura de Cachoeira do Sul programa lives com exercícios físicos para serem feitos em casa. E ainda, Lajeado chega a 870 casos de coronavírus e ultrapassa a capital Porto Alegre. Nossa equipe conversou com o prefeito de Lajeado sobre os altos números. Faz uma grande diferença o número de testes que cada uma das cidades faz. Nós não nos limitamos a fazer única e exclusivamente os testes que são obrigatórios. E os testes que são obrigatórios são exclusivamente para as pessoas que estão internadas. Aqui em Lajeado, hoje, 70% dos testes, eles decorrem da iniciativa privada, seja de empresa, seja da universidade, seja dos laboratórios. Acompanhe as notícias interagindo com a gente, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp com a sua opinião, com a sua sugestão e mande também uma foto. O número é o 51997697129. Você pode também mandar o seu recadinho lá pelo Face. Basta comentar a nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Na última sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio na zona norte de Cachoeira do Sul. Ninguém se machucou, mas não sobrou muita coisa da pequena moradia. Isso foi o que sobrou da pequena morada do seu Nicanor, consumida pelo fogo na chuvosa tarde de sexta-feira, apesar da ação do Corpo de Bombeiros. Ele tinha ido no armazém comprar fósforos e garante que não deixou nada aceso que pudesse ter gerado o incêndio. A casa, localizada na rua Barão do Viamão, na margem da Avenida Marcelo Gama, não tinha rede elétrica. Quando eu vinha lá na esquina, eu via fumar. É? É tipo não. Já tinha queimado antes? Claro, queimou 3 aqui, 2 aqui e uma lá na costa. Um vizinho contou que momentos antes de sair de casa, seu Nicanor negou dinheiro a um homem e momentos depois o incêndio aconteceu. Conformado com a situação, seu Nicanor vai construir a casa de novo, mas disse que precisa de ajuda. O contato para doações de tábuas ou móveis é 99735-0595. E ainda na sexta-feira, algumas pessoas fizeram contato com a gente aqui na TV para ajudar o seu Nicanor, que perdeu a sua moradia, como a Lena trouxe aí na reportagem. Gente, de sexta-feira até ontem foram confirmados 8 novos casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. Só na sexta-feira foram 6 registros. 2 do sexo masculino, de 39 e 15 anos, e 4 do sexo feminino, de 46, 41, 33 e 2 anos de idade. No mesmo dia, foi registrado um caso de paciente recuperado. No sábado, mais 2 casos foram confirmados, ambos profissionais da saúde. Uma mulher de 64 anos e um homem de 56 anos. Ainda no sábado, mais 2 casos de pacientes recuperados. Um profissional da saúde de 56 anos e outro paciente de 39 anos. Já no domingo, não houve nenhum caso confirmado, apenas 2 suspeitos. Atualmente, Cachoeira do Sul tem 22 casos confirmados, 10 recuperados e 7 suspeitos. Entre os suspeitos está um paciente de apenas 10 meses de idade registrado no sábado. O Rio Grande do Sul atualizou as bandeiras do distanciamento social controlado com o registro de 400 novos casos de coronavírus no estado. As alterações de classificação de risco foram apresentadas no sábado. O Rio Grande do Sul tem 6.470 casos confirmados de Covid-19 e 180 óbitos pela doença, que apresenta registro em 25 municípios gaúchos. Os números e o comportamento do vírus no território gaúcho determinaram os resultados da nova rodada da classificação de riscos no estado apresentada no sábado.
Com a terceira atualização do distanciamento controlado, 12 de um total de 20 regiões estão classificadas com bandeira laranja. Na atualização anterior, 15 regiões estavam nessa classificação. A nova bandeira significa que as regiões estão com um dos dois cenários: média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do coronavírus, ou alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus. A principal mudança na nova atualização está em 3 regiões que estavam com cor laranja e tiveram um nível de restrição reduzido, recebendo a bandeira amarela, que é de risco médio a baixo: Uruguaiana, Capão da Canoa e Santa Cruz do Sul. Com isso, o levantamento apresenta 8 regiões do Rio Grande do Sul com risco baixo e a maior parte do território gaúcho com risco epidemiológico médio para a Covid-19. De acordo com a atualização, o estado permanece sem bandeira vermelha, que representa risco alto, ou preta, que representa risco altíssimo. E o novo mapa com as bandeiras atualizadas é válido de 25 a 31 de maio. Conforme o governo do estado, as principais alterações das últimas 2 semanas apresentadas pela terceira rodada do sistema de distanciamento controlado são: o número de óbitos por Covid-19 aumentou 13,3% entre as 2 últimas semanas, de 30 para 34. O número de internados em UTI por síndrome respiratória aguda grave aumentou 7,56% no estado entre as 2 últimas sextas-feiras, passando de 225 para 242. O número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no Rio Grande do Sul aumentou 18,50% entre as 2 últimas sextas-feiras, passando de 173 para 205. O número de internados em leitos de UTI com Covid-19 no Rio Grande do Sul reduziu 3,10% entre as 2 últimas sextas-feiras, de 129 para 125. O número de leitos de UTI adulto disponíveis para atender Covid-19 no Rio Grande do Sul aumentou 6,85% entre as 2 últimas sextas-feiras, passando de 467 para 499. E ainda destaco que daqui a pouquinho nós vamos conversar com o prefeito de Lajeado, município mais afetado pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. Embora tenha afirmado anteriormente que a alteração na metodologia para definir as estratégias de controle do distanciamento seria adotada apenas na próxima semana, o Rio Grande do Sul já considerou para essa rodada apenas os casos confirmados e hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave. Antes eram considerados todos os casos confirmados por RT-PCR. Familiares de vítimas da Covid-19 encontraram nas redes sociais um meio de homenagear os seus entes queridos e manter viva a lembrança de quem não resistiu à doença. É o projeto Inumeráveis. O site é inumeráveis.com.br, um memorial virtual que dá nome às pessoas que morreram na pandemia. Ele tinha o engraçado costume de dormir na mesa durante o almoço da família. Sua maior brincadeira era atribuir um sobrenome de famoso às pessoas que conhecia. É nas redes sociais que eles, os parentes de vítimas do coronavírus, encontram o lugar do desabafo. É difícil falar sobre pessoas queridas quando, de repente, elas passam a ser tratadas como meros números. A ideia do memorial surgiu basicamente de um sentimento, né? Um sentimento de incômodo. Esse incômodo produziu a ideia de a gente tentar registrar as histórias que estão por trás de cada uma dessas vítimas, né, para que a gente passasse a valorizar. E o Memorial Inumeráveis se faz com histórias como a do pai do Bruno, carioca e vítima da Covid-19, de uma forma muito rápida. As missões dele foram todas cumpridas na vida. Ele tinha a rotina dele de acordar, ver um pouco de televisão, ler um livro, aí tira o cochilo de tarde, faz almoço, assiste mais TV. Era uma rotina de aposentado mesmo que ele era, já há muitos anos. Mas uma pessoa extremamente agradável, extremamente carinhosa. Todo mundo adorava muito meu pai. Histórias como a do cacique Valdemir, do povo Pipipã de Pernambuco, onde além da dor de perder parentes, falta a certeza sobre o diagnóstico. Tivemos um caso de uma criança que veio a óbito
e acusou positivo para coronavírus, mas há uma interrogação muito grande, porque essa criança tem apenas 3 dias, e um período muito curto para desenvolvimento, para incubação desse vírus, né? Histórias como a do seu Walter, assim descrita pelo filho. Não pôde ter a despedida que merecia, sem velório, sem que pudéssemos receber as centenas de abraços dos que o admiravam, aplacando assim um pouco a nossa dor. Histórias como a da tia do Nilson, que morreu no Ceará. Felizmente, meu tio partiu. Fomos pegos de surpresa, a gente que mora aqui longe da família, eu e a filha dele, minha prima Tânia. Por favor, fiquem em casa. Não é brincadeira. Essas histórias fazem a gente refletir, né? Portanto, quem pode ficar em casa ou sair apenas quando necessário, tomar os cuidados que são recomendados pelas autoridades de saúde para que a propagação da doença tenha ao menos um ritmo mais lento, né, do que está tendo atualmente no país. O INSS começa a pagar hoje o 13º dos aposentados e pensionistas. A segunda parte desse abono anual deve ser depositada de 25 de maio a 5 de junho, conforme a tabela de pagamento de 2020. A antecipação do 13º é uma das medidas anunciadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação vai ser entre os dias 25 de maio e 5 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Para os segurados com renda mensal acima do piso nacional, os pagamentos devem ser creditados entre os dias 1º e 5 de junho. A Caixa Econômica Federal prepara o cronograma com as regras para o novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, no valor de R$ 1.045. O banco informou que o cronograma de pagamento ainda não está finalizado, inclusive devido ao esforço das autoridades de evitar a ida de pessoas às agências bancárias durante a pandemia. Quando a liberação foi anunciada, o governo federal informou que o dinheiro vai ser transferido para as contas no dia 31 de maio, informação confirmada pela Caixa. Mas os saques mesmo devem ser liberados a partir de 15 de junho, ou seja, não é hora ainda de buscar esse dinheiro. O valor fica disponível até 31 de dezembro. E olha só, falando em dinheiro, né? O governo do Rio Grande do Sul prepara um programa de auxílio emergencial para a população gaúcha mais afetada pela pandemia de coronavírus. A ideia do governo é garantir um repasse de dinheiro à população mais vulnerável no momento em que se encerrar o auxílio emergencial do governo federal. O governador do Rio Grande do Sul anunciou que busca fontes para viabilizar um programa que permita conceder auxílio às famílias mais carentes e mais atingidas pela pandemia no estado. Antes do anúncio, Eduardo Leite destacou os resultados de um estudo da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o impacto do coronavírus na renda dos gaúchos. Conforme o estudo, 14,8% da população gaúcha está apta a sacar as parcelas do auxílio emergencial do governo federal. Isso representa cerca de 1,6 milhão de pessoas que podem receber a ajuda. O Rio Grande do Sul tem 1,6 milhão de pessoas que estão entre os beneficiários potenciais para receber o auxílio emergencial do governo federal de R$ 600, de auxílio que está sendo pago através da Caixa Econômica Federal. Isso representa cerca de 14,8%, quase 15% da população gaúcha. Cerca de 40% são de trabalhadores informais. E entre os mais vulneráveis, nós temos 85 mil mães solteiras no estado do Rio Grande do Sul. As perdas de renda da população gaúcha podem chegar a 9,1 bilhões de reais no cenário mais alarmante. O que nós estamos fazendo neste momento? Nós, contando com este apoio do auxílio emergencial, que é generoso em relação ao que nós assistimos do Bolsa Família, por exemplo, com um valor mais expressivo, a boa parcela da população gaúcha sendo beneficiada. O governo federal anuncia que não haverá prorrogação. Se houver, será com um valor menor. Nós estamos, paralelamente, estudando, né, com todos esses, o que seria possível ao governo do Estado e quais seriam as fontes de financiamento possíveis para um programa estadual de transferência emergencial de renda. Nós estamos fazendo esses estudos. Não é algo simples, não é algo fácil, nós estamos identificando fontes possíveis
para ajudar as famílias mais carentes, especialmente quando a ajuda emergencial do governo federal deixar de existir, né? Então, estamos estruturando isso para não haver sobreposição de programas, né? Um programa federal, um programa estadual, e, consequentemente, fazer mais agora e depois ficar as famílias sem nada. Nós estamos estudando de que forma que o governo do estado pode e quais as fontes de financiamento, isso que nós estamos levantando para um programa estadual de transferência de renda quando o programa federal se encerrar. A gente fica na torcida que isso saia do papel, né? Porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul muitas pessoas têm dificuldades. Não é apenas em 3 meses que haverá uma solução definitiva para a Covid-19, para o coronavírus. Muitas pessoas perderam o emprego, então virá em boa hora, caso saia do papel, um programa estadual. Por outro lado, o governo do estado também tem suas dificuldades, não é novidade para ninguém, atraso de salários do funcionalismo, né? Então também há uma série de dificuldades para que um programa de transferência de renda seja implementado por aqui. E olha só, há 6 anos, o SESC de Cachoeira do Sul mobiliza a comunidade para ampliar a arrecadação de alimentos. O alvo são excedentes de frutas, verduras e legumes. Lena Caetano traz agora mais informações. É isso mesmo, Daniel. O projeto Pomar Solidário nasceu aqui na unidade operacional do SESC de Cachoeira do Sul, tornou-se um grande aliado do programa Mesa Brasil e este ano, em função da pandemia de coronavírus, se ampliou a todas as unidades do SESC. Onde existe o Mesa Brasil, tem também o projeto Pomar Solidário. E quem não sabe o que é o Pomar Solidário, a gente vai mostrar e falar um pouquinho a partir de agora com a Débora Martins, ela que é nutricionista do SESC aqui de Cachoeira do Sul. O Pomar Solidário, que desde 2014, quando surgiu, até o ano passado, a última etapa deste programa até então, já recolheu quase 18 toneladas de alimentos, de frutas, verduras, legumes, enfim. Débora, boa tarde. Conta um pouquinho pra gente o perfil deste Pomar Solidário, o que ele tem de diferente do Mesa Brasil, só para que as pessoas saibam um pouquinho mais. Boa tarde, Helena. Na verdade, o Pomar Solidário, ele surgiu através da nossa percepção, né? Nós, como trabalhamos no programa Mesa Brasil, andamos pelas ruas com a questão das coletas, das entregas, e percebíamos que tinha muitas frutas, né, caídas, poluindo o solo, muitas vezes causando todo esse transtorno e também sendo desperdiçados, né? A partir dessa nossa percepção, a gente criou esse projeto, Pomar Solidário, e começamos a divulgar no ano de 2014. Então, qual a finalidade do projeto? Primeiramente, a finalidade é conseguir mais doações para o programa Mesa Brasil. Colaborar também em minimizar o desperdício de alimentos e, em contrapartida, oferecer para o nosso público beneficiário alimentos com teor nutricional adequado, que geralmente são as frutas e verduras oriundas desses pomares, dessas hortas, que estão no seu período máximo de maturação. Então, tem muitos benefícios, muitas vitaminas, muitas fibras para os nossos beneficiários. Bom, o pessoal que está nos assistindo neste momento, muita gente deve estar se identificando e imaginando assim, poxa vida, tem lá no fundo do meu pátio um pé de laranja assim que lota de fruta nesta época e a gente não dá conta de consumir tudo, mesmo distribuindo para a vizinhança. Outra pessoinha deve ter também lá um pé de uma horta de alface, de couve, repolho, enfim, qualquer tipo de plantação que as pessoas tenham em casa em excedente, então faz contato com vocês e vocês recolhem, mais ou menos por aí? Isso, Lena, é bem por aí. Como que acontece? Vamos supor, algum ouvinte, né, algum telespectador se achou nesse contexto. Tem uma árvore frutífera, tem uma horta na sua casa e a sua família não está dando conta desse excedente. E sobra, acaba tendo um desperdício desse alimento. Então, entre em contato conosco do programa Mesa Brasil, 3723-1101, que a gente vai estar ou coletando na casa dessa pessoa, ou se ainda essa pessoa tem um tempo maior, quiser já coletar, a gente só passa, pega esses alimentos, ou ainda pode deixar no nosso ponto de entrega de doações, que é no SESC, ali na rua 7 de setembro. Então, tem todas essas
tiver alguém que tem um sítio, uma propriedade rural, que tem muitas árvores frutíferas, a gente pode estar organizando também, passar um dia nesse local e estar fazendo essa coleta, né? Daí depende do caso em que a pessoa se enquadra. Mediante essa pessoa tendo essa vontade de fazer a doação, nos contatando, a gente vê a melhor forma da logística desses alimentos. Débora, e como é que funciona a questão da distribuição? O programa ele está se limitando apenas a essas entidades cadastradas previamente no Mesa Brasil, ou alguma pessoa, alguma família que esteja em situação de necessidade e precise realmente, pode se dirigir ao Mesa Brasil ou ao SESC para obter essas doações? Na verdade, Helena, como está iniciando agora, né, o mês de maio vai ser para a gente fazer uma análise do que foi arrecadado com essa campanha. Mas, primeiramente, a gente vai repassar esses alimentos para algumas instituições nossas que estão fazendo marmitas para ser entregue para o pessoal em vulnerabilidade social. Então, nós temos 2 instituições que estão fazendo esse trabalho. Então, nosso intuito, primeiramente, é repassar esses alimentos da campanha Pomar Solidário para contribuir e agregar mais valor na distribuição dessa marmita. Posteriormente, conforme o fluxo de arrecadação, aí a gente vai estar ampliando o nosso atendimento. Mas, primeiramente, serão, né, porque como essas duas instituições que estão fazendo as marmitas, estão entregando pessoas em vulnerabilidade social, a gente atinge também as famílias. Então, acaba sendo os 2 pontos, né? Que entidades são essas, Débora? Nós temos o projeto Navegar e o projeto Ministério Igrejinha Itinerante, na localidade do bairro Carvalho e no bairro Cristo Rei, que fazem esses tipos de atendimento à população. Além dessas 2, então, Débora, as demais entidades já cadastradas também são beneficiadas com essas doações, é isso? Sim. Todas as instituições sociais cadastradas no programa que estão servindo refeição, né, no momento para o público beneficiário também estarão recebendo. Essas 2 em uma maior quantidade, pois estão atendendo muitas famílias também devido a esse período da pandemia, mas todas as outras também receberão. Débora, a gente quer muito agradecer a tua participação conosco aqui no NT Sul mais uma vez e lembrar ao pessoal de casa que se tiver fruta, verdura, legumes sobrando em casa, em excedente, você que plantou, que de repente tem seu pomarzinho, ou que tem o pé de fruta no fundo de casa, ou que tem uma propriedade com uma produção excedente, não deixa cair, não deixa apodrecer, não deixa estragar não, viu? Tem gente que precisa e que quer consumir esses alimentos. O Mesa Brasil faz esse encaminhamento através do projeto Pomar Solidário. Débora, antes de encerrar, os contatos aí para que o pessoal possa ligar para vocês então e combinar a questão de recolhimento e de entrega desses alimentos. Então, quem se interessou e quer fazer parte, colaborar com a nossa campanha, ligar para o Mesa Brasil 3723-1101 para a gente estar combinando essa logística, ou se tiver condições de ir até o SESC da Rua 7 de Setembro e deixar ali a sua doação, que é um ponto de entrega, também será muito bem-vindo. Ok, então. Obrigada mais uma vez, Débora. Daniel, tá aí mais uma vez o Mesa Brasil, o SESC, esse projeto Pomar Solidário aí em destaque para que a comunidade possa participar, para que muitas pessoas possam ser beneficiadas aí, ter um reforço na sua alimentação do dia a dia e evitando assim o desperdício. É isso? Volto contigo no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações. E a dica foi realmente muito boa, né? Porque às vezes na hora de doar as pessoas ficam inseguras. Tem muita gente que tenta se aproveitar, tirar vantagem, não é da questão das doações, mas o Mesa Brasil é um projeto sério. A gente tem mostrado várias atividades aqui, várias entidades que são cadastradas, que são beneficiadas por esse projeto. Portanto, é uma boa dica aí para a gente se voluntariar, não é? E ajudar a nossa comunidade. Bom, 12h26 agora, você já sabe que pode participar do NT Sul com o seu recadinho, com a sua foto, com a sua opinião, com a sua sugestão. E eu vou relembrar aqui os contatos para você fazer isso. Então,
através do nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Número na tela aí para você. Para você encontrar a gente no Facebook, é só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Tem a transmissão ao vivo por lá, a nossa live, né? É o mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão e você pode comentar, interagir com a gente. E eu começo justamente lá no Face. Quem está nos acompanhando é o Luiz Moraes Lopes. Ele diz que está nos assistindo juntamente com a sua avó, com seu irmão, com a mãe, com o padrasto. Obrigado, Lucas. Grande abraço para você. Bom começo de semana aí para toda a família. Obrigado pela companhia com a gente. Vamos ver quem mais aqui. Participando com a gente também a Alessandra Mota Brito, o José Luiz Costa de Oliveira, a Lisiane Braga, desejando aqui que tenhamos uma boa semana. Quem mais? Pedro Fortes Nunes, Luiz Augusto está com a gente lá no Barro Vermelho. Grande abraço para todos vocês. Daqui a pouquinho eu falo mais, tem várias participações aqui no Face. Vamos para a telinha? Vamos ver algumas mensagens também já do nosso WhatsApp. O Gelson Vargas: quero saber quando o prefeito vai mandar arrumar a ponte do Amorim para nós, moradores. A ponte da Augusta vai cair e como nós ficamos? Gelson, a gente traz informações em breve sobre a ponte do Amorim, né? Destacando o seguinte: a ponte ela está em construção, há uma interrupção no serviço. Na verdade, a palavra certa não é interrupção, porque houve a concretagem, né? E há um período de cura aí, portanto, e fala-se em um mês, não é? Eu acho que já deve ter umas 2 ou 3 semanas que esse processo aconteceu, mas nós vamos acompanhar, viu? Vamos trazer informações mais atualizadas. Obrigado aí pelo recado, pelo questionamento. A Patrícia, de Blumenau, Santa Catarina. Estamos aqui em Blumenau assistindo a TV Cachoeira. Um grande abraço a todos da equipe. Obrigado, Patrícia. Tudo de bom para você. Nosso super abraço a todos os catarinenses também ligados com a gente aqui na Novo Tempo. Vai mandando seu recadinho, daqui a pouquinho quero ter também a sua participação aqui com a gente. No próximo bloco, Prefeitura de Cachoeira do Sul programa lives com exercícios físicos para serem feitos em casa. E ainda, Lajeado chega a 870 casos de coronavírus e ultrapassa a capital, Porto Alegre. Nossa equipe conversou com o prefeito de Lajeado sobre os altos números. Uma grande diferença, o número de testes que cada uma das cidades faz. Nós não nos limitamos a fazer única e exclusivamente os testes que são obrigatórios. E os testes que são obrigatórios são exclusivamente para as pessoas que estão internadas. Aqui em Lajeado, hoje, 70% dos testes, eles decorrem da iniciativa privada, seja de empresa, seja da universidade, seja dos laboratórios. Daqui a pouquinho, a gente volta já. Meio-dia e 32, o NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente neste começo de semana. Bom almoço para você que está em casa nos acompanhando, ou você que está no trabalho, enfim, acompanhando através das redes sociais. Obrigado pela companhia. O nível do rio Jacuí aumentou mais de 1,5 metro nos últimos dias por causa das chuvas no finalzinho da semana passada. Na quarta-feira, antes das chuvas, o nível do rio estava em 15,16 metros. Já hoje, a marcação está em 16,98. O aumento foi de 1,82 m. Notícia boa para a nossa cidade, que estava precisando tanto de chuva, né? E a gente fala agora da previsão do tempo para essa semana, que pelo menos por enquanto não deve ter chuva. As temperaturas ficam um pouco mais baixas. Confira os detalhes. Segunda-feira com tempo firme em Cachoeira do Sul e faz frio. Temperatura mínima 9 graus e máxima 18. Terça-feira o tempo fica praticamente igual ao observado na segunda, com predomínio de sol e frio. Mínima 9 graus, máxima 18. Quarta-feira vai ter sol também, mas deve ser o dia mais friozinho ao amanhecer desta semana. Mínima 7 graus e máxima 18. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O sol voltou a aparecer no estado gaúcho nesta segunda-feira e as temperaturas estão mais baixas. O vento também sopra forte, com rajadas que podem chegar a 90 km por hora no sul e no leste. O vento frio baixa a sensação térmica. De acordo com a Metsul Meteorologia, deve haver mais chuva em alguns locais e chuva isolada em pontos da costa. No entanto, deve ser passageira. Nos demais pontos, o sol predomina. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 20. Em Passo Fundo, no norte do estado, 17 graus. Em Santa Maria, na região central, 19. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 19 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18 graus.
E a gente vai conferir agora mais alguns recadinhos que estão chegando aqui pelas nossas redes sociais. Se você ainda não mandou o seu, eu relembro aqui o número do nosso WhatsApp, o 51997697129. E também o endereço da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Destacando o seguinte, não é? Nós estamos com uma transmissão ao vivo em todas as nossas redes sociais, então você pode escolher. Se você prefere o Facebook, acesse lá o Face, mande o seu recadinho. Se você prefere o YouTube, é só nos seguir lá no canal da TV Cachoeira ou então no Instagram tem também a transmissão para você acompanhar, interagir através da rede social que você mais gosta, como você se sentir mais confortável. O importante é fazer o NT Sul juntamente com a gente aqui. Vou começar pelo Facebook mais uma vez. A Adriana Soares está passando por aqui. Obrigado, Adriana. Uma boa semana para você. O Luciano Moraes, boa tarde. Saudades do trabalho e dos meus amigos, dos meus pais. Mas logo vai passar, estaremos de volta, todos juntos. Um grande abraço aos comentaristas. Obrigado, Luciano. É o que a gente espera, né? Que passe logo. Pode ser que demore um pouquinho, mas até lá vamos tomando os cuidados, né? Cada um fazendo a sua parte para que realmente tudo passe logo e todos chegam bem, né? Ao fim dessa fase. O Evandro e também a Caroline Santos, o Alceu Félix, Eni Bittencourt, Oséias Pereira dos Santos, Fernanda e Arthur Lisboa, grande abraço para vocês, obrigado pela companhia. Vamos para a tela? O Evandro de Cachoeira do Sul, Gustavo não perde um dia o NT Sul. Com este friozinho é bom ver as notícias de Cachoeira. Vamos ver a foto que o Evandro mandou aí do Gustavo. Legal! Tá aí o Gustavo na frente da TV, fez uma selfie, né, Gustavo? Um abraço para você aí, para toda a família. Bom demais ter vocês acompanhando a gente. A Cirlei, também de Cachoeira do Sul, quero desejar um feliz aniversário à minha sobrinha, Nathalie, que está fazendo 7 anos hoje. Ela mora em Tramandaí. Que Deus abençoe sempre. Vamos ver a foto da Nathalie que a Cirlei mandou? Aí está ela. Parabéns, muitas felicidades, né? Aquele abraço à distância aqui de toda a nossa equipe para você nessa data tão especial. A Andréia também participa. Estou sempre ligadinha no melhor programa de notícias. Vamos ver aqui a foto que a Andréia mandou pra gente. Aí está a Andréia na foto. Obrigado, viu, Andréia? Tudo de bom para você, para sua família também. Uma boa segunda-feira. Bom, daqui a pouquinho tem mais. Vai mandando seu recado, a sua foto, a sua opinião e a gente põe no ar aqui no NT Sul. Conforme anunciado na sexta-feira, a Prefeitura de Cachoeira do Sul fechou o cerco contra as aglomerações e combate ao descumprimento às normas de isolamento social determinadas em decreto estadual e municipal. A ação em conjunto com o Patran e Brigada Militar teve como resultado gente encaminhada à delegacia. 2 homens foram detidos na noite de sábado pela Brigada Militar como resultado da operação desencadeada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para garantir o cumprimento das medidas de distanciamento social controlado. A equipe de fiscalização da Prefeitura, com o apoio da Brigada Militar, dispersou neste sábado uma aglomeração e uma cancha de jogo de osso no bairro Alto do Amorim. Cerca de 30 pessoas estavam no local, o que é proibido durante o distanciamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Foram aplicadas multas de 50 URMs ao organizador do jogo e de 25 URMs ao proprietário do local. A fiscalização contra aglomerações seguiu no domingo com o encerramento de partidas de futebol em 2 campos na cidade. Foram flagradas partidas nos bairros Funcap e Promorar, onde responsáveis foram notificados e orientados a não promover mais os jogos durante a pandemia. O frio colaborou para que a fiscalização tivesse menos trabalho na contenção das aglomerações em locais públicos normalmente frequentados por um número significativo de pessoas, como a Praça das Soares, onde nada de irregular foi constatado pela equipe de fiscais. O Detran do Rio Grande do Sul começa hoje a retomar os exames para a Carteira Nacional de Habilitação. A retomada vai ser gradual e começa com os exames teóricos na sala de provas de Porto Alegre. Depois deve se estender para as regionais e posteriormente para os centros de formação de condutores. Os exames práticos também devem ser retomados gradualmente a partir de 1º de junho. As juntas médicas e psicológicas foram retomadas na quinta-feira, dia 21. As datas e o número de vagas para os exames teóricos e práticos vão ser escalonados por critérios técnicos, regionalização e exposição a fatores de risco. A aplicação de exames deve seguir algumas especificidades, como o limite de pessoas em salas e o uso obrigatório de equipamento de proteção individual nas estações de trabalho. Com o isolamento controlado, aos poucos mais pessoas estão voltando a trabalhar.
Na capital do estado, Porto Alegre, os salões de beleza que já estavam funcionando começam a ter mais movimento. E para receber a clientela com segurança, eles tiveram de se adaptar. Neste pequeno salão localizado no Menino Deus, além dos cuidados para atender os protocolos de distanciamento, as profissionais fazem revezamento para garantir uma melhor circulação de pessoas no local. A gente teve algumas mudanças também na agenda, né? A agenda, ela teve que ser mais espaçada, então a gente tem que atender um cliente por vez, né? E isso pra gente afeta bastante. São 3 cabeleireiros, a gente tá vendo revezamento e a gente tá espaçando também bem essa parte que é cumprindo aí as normas que são o 1 metro de distância, no qual a gente fez também aqui com as manicures, né? Esta estética também teve que diminuir os atendimentos para se readequar à nova realidade. Estamos com um número reduzido de cliente, atendemos um cliente de cada vez. E a gente não encaixa mais cliente que a gente fazia antes e também estamos tendo muito cuidado com a higiene. No Salão do Fernando, no bairro Rio Branco, as coisas estão bem diferentes. Quem chega aqui dá de cara com as cadeiras cobertas e cuidados redobrados com a higienização. Acho que nessa parte as pessoas de modo geral têm que ser bem criteriosas, né? Tem que fazer uma limpeza, uma higienização realmente grande no espaço. Então, aqui no nosso espaço a gente tem usado, por exemplo, os lençóis hospitalares, né? O lençol hospitalar nada mais é do que um papel, né, específico, onde você vai colocar ele ali no assento da cadeira, vai colocar ele no lavatório, no nosso caso aqui, e após o uso, após o cliente sentar ali, a gente descarta, né? Uso do álcool gel, uso da solução hipoclorídrica, limpeza, pano. A higiene também é uma preocupação no Salão do Léo, na Cidade Baixa. Além da limpeza de todo o ambiente, os materiais utilizados também recebem um cuidado especial. A quantidade de atendimentos diários foi reduzida a 30%. E aqui, até os clientes precisam seguir orientações. A gente está pedindo para os clientes virem com máscara, virem desacompanhados e prezar pelo horário, né? Porque a gente está fazendo o seguinte, entre um atendimento e outro, a gente está dando mais ou menos 20 minutos para que a gente possa fazer a higienização do ambiente, das cadeiras, né? Dentro dessa asepsia que o local também está tendo que fazer, a gente disponibilizou uma pessoa durante o tempo integral do estúdio para que possa estar fazendo a higienização dos corrimãos, né, das chaves de luz, né, desses locais onde a gente tem mais contato. E para quem já está com saudade de voltar aos salões de beleza, o Léo deixa um recado. A recomendação de isolamento segue, né? A gente pede para que as pessoas fiquem em casa, mas se alguém realmente precisar cortar o cabelo, porque a gente sabe que essa necessidade também existe, a gente está aqui, a gente está à disposição e com muito carinho e com todos os cuidados. Isso aí, cuidado é tudo, né? E, gente, olha que legal, a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai promover lives com opções de exercícios físicos para serem feitos em casa. O projeto reúne 12 profissionais de educação física que vão ministrar aulas de 40 minutos, 3 vezes por semana. A quarentena há horas não é desculpa para ficar parado. Pipocam pela internet centenas de sites e lives para motivar a quem está respeitando as normas de isolamento social a se movimentar na sala de casa. Pois agora os cachoeirenses têm uma motivação a mais. Gente aqui da terrinha vai estar às segundas, quartas e sábados te chamando a sair do sofá e do sedentarismo. 12 profissionais de educação física estão envolvidos no projeto que ministrará aulas de 40 minutos que serão transmitidas pelo perfil da Prefeitura Municipal de Cachoeira no Facebook. Um dos professores, René Neller, informou que a iniciativa objetiva oferecer saúde em forma de exercícios físicos para toda a população cachoeirense, além de posicionar a educação física como área de saúde. Os exercícios que serão apresentados não possuem contraindicações e serão destinados à população em geral, não havendo a necessidade de equipamentos, apenas o uso de roupas leves que não restringam os movimentos. Autoridades em saúde defendem o exercício físico como aliado na prevenção, tratamento e manutenção da saúde em diversos aspectos, inclusive psicológicos, diminuindo casos de ansiedade, depressão e estresse.
E no caso específico, a Covid-19, artigos comprovam que a obesidade, e em grande maioria aliada ao sedentarismo, é um dos principais fatores para o risco de morte. Então, marque em sua agenda. As lives iniciam hoje, às 19 horas, com treinamento tridimensional ministrado pelo professor René Neller. Para acompanhar o restante do programa de atividades do projeto Em Casa, em Movimento com Saúde, basta acessar o nosso site, novotempo.com/NTSul. O importante é não ficar parado, né? O Ministério da Educação adiou para 27 de maio o prazo final para as inscrições no Enem 2020. Pelo cronograma inicial, o processo terminaria na última sexta-feira. As provas do exame ainda não têm data para acontecer. Isso porque o Ministério da Educação anunciou o adiamento do exame e informou que vai fazer uma enquete para que os alunos inscritos opinem sobre a melhor opção de data. Segundo o INEP, já foram registradas mais de 5 milhões de inscrições no Enem 2020. O município de Lajeado, na região dos Vales, ultrapassou a capital do estado, Porto Alegre, em número de casos confirmados da Covid-19 na última sexta-feira. Lajeado é agora o município com mais registros em todo o Rio Grande do Sul. Dados da Prefeitura apontam 897 casos confirmados. Foram registradas 16 mortes. Em Porto Alegre, são 602 casos confirmados e 22 óbitos. E para falar desses casos e deste surto em 2 frigoríficos, a gente vai conversar com o prefeito de lá, Daniel. Prefeito Marcelo, boa tarde, obrigada por nos receber. Boa tarde, uma satisfação estar falando com vocês. O senhor acha que errou em algum momento, em algum decreto, algo que determinou aí para o município para esse aumento de casos de maneira tão significativa em curto tempo? A gente vê com muito bons olhos esse aumento do número de casos, principalmente esses 198 casos que foram confirmados hoje. A gente não vê como um erro, a gente vê como uma coisa boa, porque são pessoas que foram consideradas aptas a voltar para o trabalho. Então, são pessoas que estão imunizadas. Não são pessoas que estão disseminando o vírus. Pelo contrário, são pessoas que podem retornar às atividades, pessoas que estão imunes. Há uma grande diferença que o Estado tem contabilizado de uma maneira única as pessoas que são transmissoras do vírus e as pessoas que estão imunizadas. Então, para nós, não importa que o número de confirmados ele esteja elevado. O que importa é a capacidade do hospital estar fazendo atendimento de todas essas pessoas. E como não há remédio para a doença, nós vamos fazer quanto mais testes possível para estar justamente diagnosticando esse resultado que foi apresentado de uma leva de 500 testes que deu confirmado para moradores de Lajeado e da região, mas 198 que já foram lançados como pessoas curadas. E a gente vê, como eu te disse, como bons olhos, porque são pessoas que estão imunizadas. A pergunta que fica é, essas pessoas respeitaram o isolamento no período em que a doença, o vírus, ele era transmissível? Olha só, desde que começou o primeiro caso, em 20 de março, a gente teve algumas cidades no Rio Grande do Sul que passaram pelas ondas de casos. A gente começou, então, com Uruguaiana, com Bagé. Então, Bagé foi a primeira cidade, logo que começou em março. Depois, Passo Fundo. Depois, Lajeado. E o importante de tudo, no nosso caso de Lajeado, é que são 4 semanas a fio que a gente vem acompanhando a diminuição do número de casos e internações hospitalares. Então, faz uma grande diferença o número de testes que cada uma das cidades faz. Nós não nos limitamos a fazer única e exclusivamente os testes que são obrigatórios, e os testes que são obrigatórios são exclusivamente para as pessoas que estão internadas. Aqui em Lajeado, hoje, 70% dos testes, eles decorrem da iniciativa privada, seja de empresa, seja da universidade, seja dos laboratórios. E mundo afora, o segredo para passar de uma maneira mais tranquila por toda essa pandemia é justamente testar a população e garantir atendimento hospitalar para aqueles que precisam. Então, mesmo com esse número grande de casos confirmados, o nosso número hoje de pessoas ativas com o vírus, ele gira em torno de 100 pessoas. E, por outro lado, talvez a gente, proporcionalmente,
a gente vai ser a cidade no Rio Grande do Sul que tem o maior número de curados. Como o Covid não tem vacina, não tem tratamento, a única forma da pessoa estar habilitada, estar passando por todo esse problema, é justamente ter contraído a doença, ter conseguido passar a bom termo a quarentena e estar, consequentemente, retornando às suas atividades. Então, o senhor quer dizer que o município de Lajeado, com o maior número de pessoas confirmadas com a Covid-19, pelo fato do número de testes aplicados? Perfeito, é isso mesmo. Proporcionalmente, acreditamos que a gente seja a cidade no Rio Grande do Sul que tem feito mais testes. Se a gente pegar o número de testes e dividir pela população, nós vamos chegar a testar 10% da população, o que são números fantásticos, muito bons, equiparados a números da Europa e Estados Unidos, que fizeram uma grande testagem em massa. Mas vamos supor aqui que no caso desses frigoríficos, né, esses funcionários logo que tiveram os primeiros sintomas, ou daqui a pouco eles também eram assintomáticos, né, tivessem sido afastados do trabalho, o número ele seria tão alto? Os frigoríficos sempre foram proativos e qualquer sintoma da doença afastavam as pessoas. Por outro lado, qual é a garantia que essa pessoa vai fazer um isolamento adequado em casa? Não há isolamento. Quando ela está no frigorífico, ela faz a testagem todos os dias, por um atendimento médico. Agora, depois da paralisação e da retomada das atividades, do acordo que aconteceu com o Ministério Público, se estabeleceu no acordo que todos seriam testados para retornar às atividades. Então, esse volume decorre disso também, do acordo entre frigoríficos e Ministério Público, dos testes dessas pessoas e da aptidão, então, para que elas possam retornar às suas atividades. E como é o comportamento no restante da cidade, no comércio, nas lojas, enfim? Nós estamos seguindo os protocolos do Estado. É muito importante a gente seguir adotando todos os hábitos que a gente se viu necessidade de implementar nesse ano, principalmente o uso da máscara, porque virão períodos de muitos desafios pela frente. Um dos principais desafios que o Estado todo vai viver é o retorno às aulas. É um grande número de pessoas que estarão, então, em contato umas com as outras, e a tendência é de que a gente tenha um aumento do número de casos. Então, nesse momento, aqui em Lajeado, os números estão sob controle, a ocupação do hospital, da UTI, atinge 40%, a ocupação das internações menor ainda 30%, então a nossa capacidade hospitalar está resguardada e o grande desafio dessa doença é justamente esse, é as pessoas estarem se contaminando, porque não tem vacina, e o município está organizado para estar oferecendo a retaguarda. Nós tivemos momentos de um momento onde a UTI chegou a estar lotada, com 100% de ocupação. Por outro lado, conseguimos ampliar os números e nenhuma pessoa de Lajeado precisou ser transferida. Então, fazendo um retrospecto de tudo que ocorreu até aqui, eu acho que tenho certeza que a gente conseguiu um desempenho muito bom em todos esses 60 dias da doença, porque conseguimos nos organizar antecipadamente. Enfrentamos surtos em locais de grande aglomeração de pessoas e, por outro lado, conseguimos vencer esses surtos sem grandes prejuízos, ou conseguindo fazer o atendimento de toda a população. E quanto aos impactos econômicos, como que está essa situação? Até quando o Lajeado ainda vai ter o reflexo disso tudo da Covid, da pandemia? Esse é um problema mundial, ele não é exclusivo de Lajeado. É um problema das cidades, dos municípios todos, do estado como um todo, do país como um todo. Então, a gente faz projeções de queda e todos os municípios terão. Todos os ramos de atividade terão perdas. Todas as empresas terão. E a gente está tentando fazer... Nós vínhamos com uma política de enxugamento das contas públicas que já tivemos superávit em 2017, 18 e 19. Isso foi muito importante agora para esse período de incertezas. Não se tem certeza ainda de qual vai ser a política nacional, de como acontecerão os repasses para compensar a diminuição da arrecadação.
teremos dificuldades gigantescas no estado e nós, municípios, eu acho que dos entes da federação serão os que terão mais dificuldade, mas conseguirão superar tudo isso de uma maneira mais ágil, tanto comparando com estados quanto a União. A estimativa ela aponta que entre 8 e 14 mil pessoas aí de Lajeado têm a Covid-19. Tem um monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde? Como que essas pessoas aí estão circulando? Nós contratamos agora uma grande pesquisa e vai ser proporcionalmente a maior do estado, 3 rodadas de pesquisa com 1.200 entrevistas em cada uma delas, para justamente justificar esses números que são apresentados. Então, a pesquisa começa a rodar no final de semana e a gente vai ter esse diagnóstico muito preciso de tudo que tem acontecido. Independente disso, as pessoas que são positivas por teste PCR, significa que são aquelas pessoas que transmitem a doença, elas são acompanhadas pelo setor de epidemiologia e o número de pessoas que precisam da intervenção hospitalar, ela tem sido bem reduzido aqui na cidade. E para que esse vírus não circule, a epidemiologia faz todo esse controle, faz o contato diário com essas pessoas para que cumpram o isolamento, cumpram a quarentena. Isso também é um elemento muito importante para frear o crescimento da curva. E a gente tem conseguido isso de uma maneira muito satisfatória em Lajeado, porque tanto porque o número de internações ele está sob controle, como também hoje o número de casos ativos ele está sob controle. Prefeito, eu agradeço a todas as informações e desejo um bom trabalho, tá certo? Obrigada. Muito obrigado. Essas foram as informações do Marcelo Calmo, ele que é o prefeito lá do município de Lajeado. Eu volto com você. Obrigado, Gabriela, pelas informações e apenas fazendo aqui uma correção quanto ao número de mortes em Porto Alegre pela Covid-19. Eu falei na abertura da entrevista que são 22 casos. Na verdade, o número atualizado de domingo à noite são 29 mortes registradas em Porto Alegre pela Covid-19. Bom, é hora de interatividade, hora de recadinhos aqui. Você participa do NT Sul, deixando o seu recado, fazendo a sua sugestão de reportagem. Nós vamos para a tela. Para verificar aqui os recados. A Amanda Jacobi, de Cachoeira do Sul, vendo a entrevista com o prefeito de Lajeado, fiquei com uma dúvida. A pessoa que se recuperou da Covid não se infecta novamente a ponto de transmitir o vírus? Uma vez que se curou, não transmite mais, mesmo tendo novo contato com o vírus? Amanda, essa é uma boa pergunta, ela não está finalizada, existem algumas pesquisas nesse sentido. Há uma expectativa de que a pessoa não seria infectada novamente, mas isso assim, não há prova científica ainda disso. Novos estudos precisam ser feitos. Obrigado pela sua dúvida, viu? O Erivan também manda pra gente aqui mensagem, ele é de Candeias, na Bahia. Até quando essa doença vai demorar? Quando vai passar? É o que todos nós queremos saber, né, Erivan? Na verdade, tem alguns prognósticos nesse sentido, mas é provável que o coronavírus vai ficar ainda por um bom tempo entre nós. Há previsões que dizem que a Covid se tornará uma doença endêmica, ou seja, vamos ter que nos vacinar anualmente, não é? E a projeção de pico é atualmente para o fim, agora de maio, até o começo de junho. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. As reportagens desta edição e de outras edições também do nosso jornal você encontra acessando novotempo.com/NT Sul. Acompanhe as notícias de Cachoeira do Sul também pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você fica agora com o programa Bíblia Fácil. E o NT Sul volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Até lá. Tchau.